Gênesis, capítulo de número 5, que aqui nós vamos sanar, né, uma grande sombra de variação, uma grande dúvida que paira no ar diante da questão do translado de Enoque para com Deus. Gênesis, capítulo de número 5, verso de número... eu quero ler a partir do verso de número 22 para você compreender. Gênesis 5, a partir do verso 22, diz da seguinte forma. Depois você que tem pergunta, segura a sua pergunta aí para após a explicação, aí eu responder para a gente não perder o foco aqui, tá bom? Gênesis 5, 22 diz assim: E andou Enoque com Deus, depois gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Verso 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Porquanto para si Deus o tomou. Depois, se nós formos observar lá no Novo Testamento, né, no livro de Hebreus, capítulo 11, quando a Bíblia começa a falar dos heróis na fé, ela relata que Enoque foi levado por Deus, foi transladado na presença do Senhor. E aí muitos pregadores, né, têm essa teoria de que Enoque subiu em carne e osso para o céu, mas não tem para as mansões eternas, mas não tem uma base bíblica para afirmarmos isso. Não existe uma base bíblica. Pastor, mas a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Deus o tomou para si, Deus o transladou para si. Esse o tomar para si não está dizendo que Enoque não experimentou a morte física. Esse tomar para si não está cancelando que Enoque fisicamente teve o seu corpo transformado. Que Enoque teve a experiência de morte. Isso não me traz uma base para mim não acreditar nisso. A Bíblia diz que Deus o tomou para si. Quantas pessoas que estão vivendo aqui nessa vida e estão partindo para a eternidade e Deus está tomando essas pessoas para si? Moisés, por exemplo, foi um homem que Deus o levou para si. A prova que Deus o levou, que Deus até cuidou do seu corpo físico para não servir de objeto de idolatria aqui na face desta terra. Pastor, mas como assim? Então me explica essa questão de que Deus transladou Noé. Como que funciona essa questão do translado? Preste bem atenção, eu vou te explicar uma coisa aqui, para você entender o que aconteceu com Enoque. Quem sai de carro do estado do Paraná, um exemplo, quem sai de carro do estado do Paraná e vai para o estado do Rio Grande do Sul, essa pessoa precisa passar obrigatoriamente pelo estado de Santa Catarina. Quem sai de carro do estado do Paraná e vai para o Rio Grande do Sul, obrigatoriamente precisa passar pelo estado de Santa Catarina. Senão não tem como chegar de carro no Rio Grande do Sul. Porém, se eu saio do estado do Paraná para o Rio Grande do Sul, e antes de eu entrar no estado de Santa Catarina, eu durmo, né? Eu estou indo de passageiro e eu me adormeço dentro desse carro, e eu acordo só no Rio Grande do Sul. Então, eu dormi estando no estado do Paraná, e acordei já dentro do Rio Grande do Sul. Eu não vi, eu não senti quando eu estava passando pelo estado de Santa Catarina. Mas eu deixei de passar por lá só porque eu estava dormindo? Não, eu passei por lá. Porém, eu estava dormindo. Eu não vi nada, não senti nada, porque eu estava dormindo. Mas o meu sono não cancela a minha passagem por Santa Catarina. Eu passei por lá. Assim é a questão de Enoque. Não é porque simplesmente a Bíblia diz que Deus o tomou para si, que Enoque não teve a experiência da transformação do seu corpo físico para o corpo espiritual. Enoque não entrou nas mansões eternas com carne e osso, porque a carne e o sangue não eram da vida eterna.
A carne e o sangue não pode herdar a vida eterna, está na Bíblia. Então Enoque teve essa transformação. Deus o tomou para si, mas Deus não tomou o Enoque físico. Deus não tomou o Enoque comedor de vegetais. Deus não tomou o Enoque que sente dores, que sente sono, que tem sede, e esse entrou nas mansões eternas. Não, esse Enoque passou pelo processo, né? Pelo processo da incorruptibilidade. Esse tomar para si não cancela esse processo de transformação. Assim é o caso de Elias. Olha aqui o caso de Elias. Deixa eu ler com você aqui. Deixa eu ler com você aqui no livro de... acompanha comigo. Segundo Reis, capítulo de número 2. Segundo Reis, capítulo 2. Deixa eu ler para você aqui o verso de número... Vamos ler aqui o verso número 11. Segundo Reis 2:11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Vou repetir. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aí você me diz, tá, pastor, e daí? Elias foi arrebatado. Não foi? Foi, Elias foi arrebatado. Porém, quem levou Elias foi um carro de fogo com cavalos de fogo. Como que o corpo físico vai suportar o fogo de uma carruagem? O fogo desses cavalos e desse carro? Se o nosso corpo físico não suporta 10 segundos com a mão ali no fogo do fogão de casa. Se o nosso corpo físico não suporta 5 segundos com o fogo de um palito de fósforo. Como que Elias foi arrebatado nessa carruagem de fogo, nesse carro de fogo, nesse redemoinho? Com esse corpo físico que nós temos? Não tem como. Então aqui fica bem claro no que nós acabamos de ler, uma prova de que para esse arrebatamento de Elias acontecer, o seu corpo físico, a sua matéria igual a minha, a sua, precisou passar pelo processo da incorruptibilidade. Precisou passar pelo processo da transformação. Pastor, mas ele subiu em um redemoinho. Mesmo que seja um redemoinho, o nosso corpo suportaria o processo de um redemoinho? A nossa matéria física suportaria a velocidade de um redemoinho? Redemoinho é um tornado. O redemoinho seria um tornado. Para levantar uma pessoa e levar, seria um tornado. O nosso corpo físico suportaria isso? Não. Por quê? Porque o corpo de Elias também passou pelo processo da incorruptibilidade. Porque a carne e o osso não entram na vida eterna. A carne e o osso não entram na vida eterna. Pastor, e a passagem bíblica de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha e os seus corpos não queimaram, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não partiram para a eternidade naquele processo. Ali foi um milagre extraordinário em que o próprio Jesus estava se manifestando no Antigo Testamento dentro da fornalha. Para o rei Nabucodonosor, era o quarto homem da fornalha, porque Nabucodonosor nunca acreditou no verdadeiro Deus. Mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, não era o quarto homem, era o primeiro homem da fornalha. Quando eles foram lançados, o primeiro homem da fornalha já estava lá para dar o livramento para eles dentro da fornalha. Como Daniel também recebeu o livramento dentro da cova dos leões. E tantos outros receberam livramentos e milagres. Milagres extraordinários que aconteceram aqui na terra. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego não partiram para a eternidade naquele momento. Nós estamos falando de pessoas que partiram para a eternidade. E aí entra a tese e a teoria de muitos que dizem que Enoque entrou com carne e osso na eternidade. Que Elias entrou com carne e osso na eternidade. E isso não é bíblico.
Não existe uma base bíblica que prova que Enoque entrou com o corpo físico, com carne e sangue nas mansões eternas. Que Elias entrou com carne e sangue nas mansões eternas. A base bíblica que nós temos é que diante desses dois episódios, os dois passaram pelo processo da incorruptibilidade. O que é o processo da incorruptibilidade, pastor? O mesmo processo que a igreja vai passar. O mesmo processo que nós, como igreja, iremos passar. No arrebatamento da igreja, nós passaremos por esse grande detalhe. Que detalhe? O processo da incorruptibilidade. Carne e sangue não herda a vida eterna. Não tem como Enoque ter entrado com carne e sangue na eternidade. Não tem como Elias ter entrado com carne e sangue na eternidade. E nós também não entraremos com carne e sangue na eternidade. Precisaremos passar pelo processo da incorruptibilidade. Isso é, no caso do arrebatamento, ou, se não, precisaremos passar pelo processo da nossa matéria orgânica dormir em Cristo e voltar ao pó da terra. Existem duas possibilidades do ser humano, da alma vivente aqui na terra, herdar a vida eterna. O primeiro processo, que é o que acontece, que é o processo natural, é nós morrermos. É o nosso físico morrer. O físico volta ao pó e a nossa alma voltará para com Deus. Esse é o processo mais natural. E o processo sobrenatural, que é o mais esperado por todos, é o arrebatamento. Que nós não enfrentaremos o processo da morte, porém, viveremos o processo da transformação do corpo para um corpo incorruptível, semelhante ao dos anjos, que é o processo da incorruptibilidade, conforme o apóstolo Paulo falou. Pastor, Elias foi arrebatado num carro e numa carruagem de fogo. Como que Elias foi arrebatado? Nós acabamos de ler. A Bíblia diz que veio carros, né? Veio cavalos de fogo, carros de fogo, e Elias foi levado em um redemoinho perante os céus, perante Deus. Tá, pastor, mas ele não morreu? É o que eu estou dizendo. Se Elias subiu em carne e osso até as mansões eternas, então a Bíblia Sagrada está se contradizendo. E a palavra de Deus diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Não há contradição. Há sim o processo da incorruptibilidade. Você consegue entender? Deu para você compreender? Deixa eu ler um versículo para você aqui. Para você compreender o que eu estou dizendo. Abra sua Bíblia, você que pode. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50. Para nós já resolvermos essa questão do que eu estou comentando, para que não fique só nas minhas palavras, tá? 1 Coríntios 15, 50, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu ler para você. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Vou repetir para você. 1 Coríntios 15, 50. Tá? Aqui fica bem claro o processo de Elias e o processo de Enoque. E eu já expliquei o caso de Moisés, mas se você querer entender o caso de Moisés e de todos que passaram aqui por essa terra e de todos que passarão por esta terra. Todos. Olha isso daqui. 1 Coríntios 15, 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que Paulo está querendo dizer? Que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus e nem a corrupção herdar a incorrupção. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso corpo é corrupto. Como que o nosso corpo é corrupto? Cada dia que passa, o meu corpo está se corrompendo. Cada dia que passa, a minha carne está se corrompendo. A nossa matéria é corrupta. A palavra corrupta quer dizer aquilo que vai se acabando, que vai se corrompendo, que vai mudando de característica a cada dia.
A palavra corrupção quer dizer mudou de característica original. Fulano de tal se corrompeu, ou seja, mudou da característica original. Quando Paulo diz que o que é corrupto não pode herdar o que é incorrupto, Paulo está dizendo o quê? Que o nosso corpo que é corrupto não pode herdar a vida eterna que é incorruptível. A vida eterna é incorruptível. Na vida eterna ninguém envelhece. Na vida eterna ninguém tem canseira. Na vida eterna não existe dores. Na vida eterna não existe fadiga. Não existe sono. Não existe sede. Não existe dores. E tudo isso que eu estou citando, dores, fadiga, canseira, é coisa do corruptível, do corrupto. Então o nosso corpo passa por isso. Porém, a vida eterna não existe nada disso. Por isso que Paulo diz que a carne e o sangue não podem herdar a vida eterna. E aí, pastor? E aí que Elias e Enoque herdaram a vida eterna, mas não com o corpo corrupto. Herdaram a vida eterna com o corpo transformado. E dentro desta transformação que Elias, que Enoque herdou a vida eterna, e nesse momento ambos estão no paraíso de descanso, junto com milhares e milhares e milhares de santos neste momento. Lá está Enoque, lá está Elias, Moisés, Abraão, todos os salvos, né? Aquela pessoa da tua família que dormiu em Cristo, aquele seu amigo que dormiu, enfim, todos que dormiram em Cristo estão nesse momento no paraíso de descanso, junto com todos os santos, e dentre eles Enoque e Elias. Enoque e Elias estão lá. Estão lá. Aonde? Estão lá nas regiões celestiais, no paraíso de descanso, aguardando o arrebatamento da igreja, para que, junto com a igreja, venha ter acesso ao trono do Pai, ao trono do Deus Todo-Poderoso, e ali desfrutar das bodas do Cordeiro de Deus. É isso mesmo, desfrutar das bodas do Cordeiro de Deus. Pastor, mas Deus tomou Elias, Deus tomou Enoque. Eles não estão lá dentro, do lado do trono de Deus? Não. Do lado do trono de Deus não existe nenhum salvo, nenhum santo. Todos os salvos e santos, nesse momento, estão no paraíso de descanso, que foi o endereço que Jesus levou aquele ex-ladrão que estava à direita da cruz. Todos estão no paraíso de descanso, aguardando o arrebatamento da igreja para todos se ajuntarem e automaticamente chegar na presença do Deus Todo-Poderoso. Você consegue compreender? Pastor, mas o paraíso de descanso não é o céu. Paraíso de descanso é uma repartição da eternidade, que nós chamamos de céu, mas não é o lugar em que está instalado o trono do eterno. Não é de frente do trono do eterno, onde os salvos estão ali frente a frente com o trono. Não. Paraíso de descanso é uma repartição, é um lugar na eternidade santa, na eternidade do nosso Deus, aonde os santos estão esperando a igreja para se ajuntar e automaticamente estar na presença do Todo-Poderoso, nas bodas do Cordeiro. Assim como não tem ninguém dentro do lago de fogo, os perdidos estão no Hades, que é uma repartição da perdição, mas ninguém ainda estreou o lago de fogo. Assim também é do lado da salvação. Ninguém está diante do trono de Deus. Todos estão no paraíso de descanso, esperando a igreja que está aqui na terra. Quando esta, sim, for arrebatada, todos se ajuntarão para fazer parte do casamento da igreja com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, ninguém está diante do trono de Deus nesse momento. E eu vou te mostrar, olha aqui o que a Bíblia diz. João, capítulo de número 3. João 3, verso de número 13, diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Olha o que João está dizendo, eu vou repetir para você. Ora, ninguém subiu ao céu. Que céu é esse? Junto ao trono de Deus. Ninguém subiu ao céu, ninguém subiu junto ao trono de Deus, senão o que desceu do céu.
o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? O Jesus que vem da linhagem, da geração humana, da geração de Adão. Esse homem que a Bíblia fala, Filho do Homem, toda vez que a Bíblia diz Filho do Homem, está dizendo descendência de Adão. Senão aquele que é o descendente de Adão, que está no céu nesse momento. Ninguém subiu ao céu, ninguém está diante do trono de Deus, senão aquele que de lá desceu. Quem? O Filho do Homem, o da linhagem de Adão, o humano que foi gerado no ventre de Maria, que de lá desceu e está lá agora, nesse dado momento. E o restante, aonde estão? Quando Jesus, na cruz, fez a promessa para aquele ex-ladrão, Jesus não disse para ele, ainda hoje estará comigo diante do trono do Pai. Ainda hoje estará comigo diante do trono do Todo-Poderoso. Jesus não fez essa promessa. A promessa foi, ainda hoje estará comigo no paraíso. Que nós agregamos uma crescente chamando de paraíso de descanso. Porém, não há promessa de que aquele ex-ladrão ia estar diante do trono do Todo-Poderoso. O único que tem acesso lá, como humano, é aquele que de lá desceu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você consegue compreender? Deu para você entender? Pastor, mas e os 24 anciões? Os 24 anciões não são seres humanos comum que passou aqui por essa terra em carne e osso. Os 24 anciões, existem várias linhagens teológicas da interpretação escatológica que agrega esses 24 anciões, que pode ser a representação, né, do Velho e do Novo Testamento, a representação, enfim, dos patriarcas, a representação de muitas outras coisas, mas não é uma representação de um ser humano que foram comedores de vegetais aqui na Terra. Você consegue compreender o que eu estou dizendo para você? Então, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Que é quem? O Filho do Homem que está nos céus. Filho do Homem, eu volto a repetir, é o Senhor Jesus se expressando como aquele que veio da linhagem de Adão. Quando Adão caiu em pecado, Deus deu uma sentença para a serpente dizendo, nascerá da semente da mulher, que pisará na tua cabeça e tu apenas ferirá o calcanhar. Mulher não tem semente. Mulher não tem semente. Quem tem semente é homem. A mulher não tem semente. A mulher é receptora. O homem é o ativo que produz a semente. Em uma gestação, quem produz a semente dentro do ventre da mulher é o homem. Não é a mulher que produz a semente por si só. A mulher, ela é que fecunda a semente e faz a semente germinar e a criança nascer. Mas quem plantou a semente dentro da mulher foi o homem. E por que a Bíblia diz, da semente da mulher nascerá um que pisará na tua cabeça e tu ferirá o calcanhar? Porque Deus estava dizendo que Ele mesmo colocaria dentro da mulher uma semente que foi o Senhor Jesus, obra do Espírito Santo e não semente de José, que era um homem normal como eu e você. Você consegue compreender? Tá, pastor, e aí? E aí que Elias e Enoque, eles passaram pelo processo da incorruptibilidade e hoje estão nas mansões eternas, junto com todos os santos. E por que eu estou trazendo toda essa explicação? Porque diante dessa explicação, já que lá na eternidade, todos que estão no paraíso de descanso, conforme eu já te apresentei aqui, mais de 5 exemplos bíblicos, tanto no Novo como no Velho Testamento, já que está comprovado biblicamente que carne e sangue não herda a vida eterna, aqui fica aberto a possibilidade de qualquer um daqueles que herdaram o paraíso de descanso voltar como uma das 2 testemunhas. Aqui, diante dessa explicação, se carne e sangue não herdam a vida eterna, se o corruptível não pode herdar o incorruptível, aqui fica aberto um leque para qualquer um dos santos que estão no paraíso de descanso voltar em forma de 2 testemunhas. Aqui fica claro de que não é exatamente Elias e Enoque, de que não é exatamente Moisés e Elias, qualquer um dos santos que Deus, dentro da sua vontade gloriosa, dentro do seu poder sobrenatural, ele decidir enviar como carne
como duas testemunhas, ele enviará e pronto, e serão as duas testemunhas. Você consegue compreender? Eu fiz toda essa introdução para dizer para você que as duas testemunhas pode ser qualquer um dos salvos que estão na eternidade, que Deus pode enviar eles para serem os pregadores pós-arrebatamento da igreja. Essas duas testemunhas automaticamente irão pregar o evangelho do reino. Eu não prego o evangelho do reino. Nenhum pregador que está aqui nesta terra está pregando o evangelho do reino. Todos os pregadores que estão na terra nesse momento estão pregando o evangelho da graça. Que evangelho da graça é esse? O evangelho do favor imerecível. Ninguém merecia o favor que Jesus fez, de morrer em nosso lugar. Esse é o evangelho da graça. Quando a igreja for arrebatada, que encontrará com os santos que estão no paraíso de descanso, e ambos irão para os 7 anos de casamento da igreja com Jesus diante do trono de Deus, neste período, duas testemunhas ficarão encabeçando aqui na terra a pregação do evangelho, que já não será mais o evangelho da graça, será o evangelho do reino. Que o próprio Jesus disse, e o evangelho do reino será pregado em toda a terra para testemunho de todas as gentes. E aí então virá o fim. Você está conseguindo compreender? Então, essas duas testemunhas não é Elias, não é Moisés, não é Enoque, não é Paulo, não é Pedro, não é João Batista, ninguém sabe quem é. Isso está guardado no mistério e no segredo de Deus. Ninguém tem autonomia dentro de um conhecimento bíblico para apontar e dizer, é fulano que é uma das testemunhas, é Beltrano, eu fui arrebatado até o céu e Deus me mostrou. Tudo conversa. Ninguém tem essa autoridade falando com base bíblica para apontar e dizer, ele é uma das duas testemunhas, ela é Beltrano. Não, ninguém sabe quem é. Porque esse contexto que eu te apresentei, de Elias ter passado pelo mesmo processo que os santos passaram, Enoque ter passado pelo mesmo processo que todos os santos passaram, e ambos estão junto com os salvos no paraíso de descanso, deixa aberto um precedente para mim e para você entender que essas duas testemunhas serão duas testemunhas que Deus já decidiu quem serão, mas humano nenhum é capaz de discernir e de passar com precisão quem serão. Ninguém sabe quem vai ser as duas testemunhas, ninguém sabe quem é o anticristo. Nós podemos fazer aqui as nossas conjecturas. Eu posso fazer as minhas conjecturas embasado, nos sinais e nos comportamentos que eu estou vendo, mas eu não posso afirmar. Olha, o anticristo é fulano, é Beltrano. Não. Existem várias pessoas no atual momento da sociedade que são candidatos fortíssimos pelos traços, pela linhagem da árvore genealógica, pelos comportamentos, pelo jeito de agir, mas eu não posso chegar aqui e afirmar, fulano é o anticristo. Por quê? Porque a Bíblia não me dá esse direito. Eu não posso chegar aqui e afirmar, não, é Beltrano que é uma das duas testemunhas, é fulano, é ciclano. Eu não posso afirmar. Pastor, mas e a aparição no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração de Elias e Moisés? O que o senhor me diz disso? Aquele momento ali foi mais o cumprimento de uma promessa, de uma profecia. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. A lei e os profetas se cumprindo em Jesus. Quando que Moisés e Elias se cumpriu em Jesus? Quando ele na cruz disse, está consumado. Quando ele disse, está consumado, ele disse, eu cumpri o que Moisés não conseguiu e o que Elias não conseguiu. Eu cumpri a lei e eu cumpri as ordenanças e tudo que os profetas haviam dito. Então, a aparição de Moisés e Elias naquela ocasião foi para concretizar que realmente Jesus veio para cumprir a lei e não para abolir a mesma. Porém, quanto às duas testemunhas, ninguém sabe. Você está entendendo?
Ninguém sabe. Você consegue compreender? Mateus 11:14, porque a Bíblia diz que de João Batista, que ele é Elias que havia de vir. Na realidade, quando a Bíblia fala que João Batista é o Elias que havia de vir, não está falando da pessoa de Elias. Elias é o representante dos profetas. Elias é o representante dos profetas. Moisés é o representante da lei. Da lei. Então, quando a Bíblia diz que João Batista era o Elias que havia de vir, em outras palavras, João Batista era o profeta que viria para preparar o caminho do Messias. João Batista veio nas mesmas características de Elias, vivendo no deserto, sabe, solitário, pregando um evangelho incisivo, mas João Batista não era Elias. João Batista era um, Elias era outro. Não existe a tese da reencarnação. Reencarnação é uma teoria enganosa, é uma doutrina diabólica. Não existe reencarnação. Ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez e depois disso vem o juízo de Deus. Elias partiu, Elias subiu, não tem reencarnação para Elias. João Batista subiu, não tem reencarnação para João Batista. Quando a Bíblia diz que João Batista, a Bíblia diz do João Batista que é o Elias que havia de vir, a Bíblia está dizendo, do profeta que viria para preparar o caminho do Messias, porque Isaías já havia profetizado sobre João Batista. Isaías já havia profetizado, os profetas do Antigo Testamento já havia profetizado sobre João Batista. E a confirmação dessa profecia foi no encontro de Maria e Isabel. João Batista é 6 meses mais velho do que Jesus. Quando as duas se encontraram, as crianças saltaram no ventre. Elas se abraçaram para cumprimentar, porque as duas eram primas, e ali no ventre, João Batista e o menino Jesus saltaram no ventre, como uma confirmação de que havia duas crianças prometidas dentro do ventre de ambas as mães que ali estavam. Você consegue compreender isso? Tá, pastor, e aí? E aí que é isso? E aí que é isso? A profecia é essa, de que Elias entrou nas mansões eternas com o corpo transformado, que passou pelo processo da incorruptibilidade, como também Enoque passou pelo processo da incorruptibilidade, e hoje qualquer um pode ser duas testemunhas. Pastor, tem gente perguntando aqui, o que é duas testemunhas? Deixa eu ler para você aqui, Apocalipse capítulo de número 11. Apocalipse capítulo de número 11, verso de número 3, diz assim, ó. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestido de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais, que está diante do Deus da terra. O que é isso, pastor? Essas duas testemunhas. Essas duas testemunhas são duas pessoas que irão encabeçar a pregação do evangelho do reino aqui nesta terra após o arrebatamento da igreja. Essas duas testemunhas, elas serão pessoas instruídas e orientadas ao ponto que muitos judeus irão se agregar a essas duas testemunhas. Aqueles que ficarem, que não forem arrebatados, irão se aliar a essas duas testemunhas e começarão a pregar o evangelho nessa terra. E devido à tecnologia e o grande fato do desaparecimento de um grande número de pessoas na terra, então o mundo irão parar para ouvir a pregação dessas duas testemunhas que pregarão nos 4 cantos dessa terra em testemunho de todas as gentes. Como que essas duas testemunhas, pastor, vai pregar nos 4 cantos da terra? Eles irão viajar de avião para lá e para cá? Não. Nós hoje temos as redes sociais. E as duas testemunhas irão pregar, você pode ter certeza, através das mídias sociais, o mundo inteiro irão ouvir a pregação das duas testemunhas. Há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, pregar sobre as duas testemunhas era uma grande dificuldade. Por quê? Porque há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, jamais os pregadores teriam uma maneira de imaginar como que a pregação desses dois homens,
junto, dois homens, ou quem sabe um homem e uma mulher, ou duas mulheres. A Bíblia não fala, a Bíblia chama de duas testemunhas. A Bíblia não dá sexualidade. A Bíblia diz duas testemunhas. Essas duas testemunhas, jamais há 20, 30 anos atrás, alguém imaginaria pregando para o mundo inteiro. Lá atrás alguém ia dizer, quem sabe de navio, de avião, isso e aquilo. Hoje nós entendemos que essas duas testemunhas estarão em Jerusalém e de lá, através das mídias sociais, o mundo inteiro irão ver essas duas testemunhas pregando. O mundo inteiro. Mas isso sucederá quando? Após o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja não for arrebatada, o evangelho do reino não é pregado. Enquanto a igreja está aqui na terra, é pregado o evangelho da graça. O que difere o evangelho da graça do evangelho do reino? Evangelho da graça é o evangelho que Jesus fez um favor por mim que eu não merecia, que você não merecia, e agora nós precisamos, para ser salvo, apenas manifestar para com ele uma gratidão, vivendo em obediência e renúncia da própria vontade, que é a prática da fé, que é a gratidão, e já estamos salvos. E o evangelho do reino? No evangelho do reino, não. No evangelho do reino, não bastará só o sacrifício de Jesus. No evangelho do reino, terá que ter o sacrifício daquele que deseja ser salvo também. De que maneira, pastor? No evangelho do reino, além do sacrifício de Jesus, precisa do sacrifício daquele que quer ser salvo. Por quê? Porque no período do evangelho do reino, será na época da implantação do chip. E se você quer ser salvo, você vai ter que rejeitar o chip. Você vai morrer, quem sabe, de fome, morrer desidratado, morrer no meio dos matos, das selvas, fugindo da perseguição do anticristo. Então, não será só o sacrifício de Jesus, terá que ter o sacrifício da pessoa também. E aí entra muitos dizendo, que conversa é essa de salvação depois do arrebatamento? Não sou eu que apresento essa conversa, é a Bíblia. Se fosse coisa minha, alguém poderia me desmentir, mas é a Bíblia. É a Bíblia Sagrada que diz que o evangelho do reino será pregado para todas as gentes em testemunho das nações. E aí então virá o fim. E esse evangelho será pregado pelas duas testemunhas e por aqueles que ficaram do arrebatamento. Então, a diferença do evangelho do reino para o evangelho da graça é que o evangelho da graça, eu não preciso dar a minha vida física, né, em sacrifício de morte para me ser salvo. Jesus já morreu por mim. Eu preciso apenas, em forma de gratidão, como ele deu a vida dele para mim, eu dar a minha vida para ele, vivendo todos os dias em obediência e em renúncia da própria vontade. Porém, no evangelho do reino, não. No evangelho do reino, além da pessoa ter que acreditar que Jesus é o Salvador, ela vai ter que renunciar ao chip. Ela não vai poder se aliar ao sistema do anticristo, porque senão ela já está assumindo de que lado ela está. Se ela assumiu está do lado de Jesus, então ela vai ter que morrer, dar a sua própria vida, para não receber a marca da besta sobre a sua vida. Conseguiu compreender? Deu para entender? Então, as duas testemunhas, ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é, e essa afirmação de que é Elias, de que é Enoque, de que Elias e Enoque entrou nas mansões eternas em carne e osso, não tem base bíblica. Paulo escreveu, e nós lemos aqui, que a carne e o sangue não podem herdar a vida eterna. Nós lemos aqui Jesus dizendo, ninguém subiu, senão aquele que de lá desceu, que é o Filho do Homem, que está lá no céu, na presença de Deus. E o restante, todos os salvos estão no paraíso de descanso. Todos. Compreendido? Deixa eu fazer um pedido para você. Eu falei aqui e não fiz o pedido. Deixa o seu like para cima e me ajuda aí, gente. Olha o tanto de pessoas que nós estamos e o like está baixo. Vamos dobrar essa audiência? Deixa o seu like aí, porque agora eu vou abrir para as perguntas e respostas. Eu vi muita gente fazendo pergunta, tá? Muita gente fazendo pergunta. E dentro das perguntas eu não pude responder, porque senão eu não ia conseguir explicar. Tá baixo o like, ó, tá menos de 250 likes. Gente, você pode deixar aí? Não é vaidade, like é para nós rompermos o algoritmo, é para nós alcançarmos mais pessoas. E tá muito bom esse assunto aqui hoje, viu? Tá muito produtivo. Vamos lá, deixa Deus te usar, você vai ver que essa audiência vai crescer e muito. Vamos lá, eu vou abrir para as perguntas e respostas nesse instante, em nome de Jesus. Vamos lá? Deixa eu abrir para as perguntas e respostas. Você que fez a sua pergunta há minutos atrás, repita de novo aí para mim responder para você aqui agora. Vamos lá. Repita a sua pergunta para mim
Chegou a minha esposa a pergunta? Ah, tá fixada. Deixa eu ver. Pastor, tem uma pergunta. Se João 3,13, ninguém entrou no céu senão aquele que de lá desceu, Filho do Homem. Então, aonde que Elias e Enoque ficaram com esse corpo que foi transformado? Eu expliquei no momento da mensagem. Eu expliquei. Onde está Elias e Enoque? Junto com todos os salvos. Aonde o ladrão da cruz está. Aonde Abraão está. Aonde Lázaro, que era aquele mendigo, que estava na porta do rico todos os dias, desejando alguma coisa e o rico não dava, e foi para o seio de Abraão, que no Novo Testamento tem nome de paraíso, é lá que eles estão. Eles não estão no céu, diante do trono de Deus. Eles estão diante do paraíso de descanso, que é uma repartição dos céus. Um compartimento dos céus, mas não é o lugar que está o trono de Deus. O céu, onde está o trono do Altíssimo, ali está ele assentado, Jesus à sua direita, e as miríades e miríades de anjos o adorando e o servindo para todo sempre. Porém, os salvos não estão diante do trono. Os salvos estão no paraíso, descansando e esperando o arrebatamento da igreja para se ajuntar com aqueles que ainda estão aqui na terra. Compreendeu? Assim também os perdidos. Pastor, aonde estão os perdidos? Os perdidos não estão dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Os perdidos estão no Hades, que é um compartimento do inferno, que é um compartimento do tormento, sendo mais atormentado pela própria consciência do que por qualquer outra coisa. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Nós sabemos que hoje Lúcifer é o tentador das pessoas, mas quem tentou ele para cair do céu? Na realidade, a corrupção foi gerada dentro do próprio Lúcifer na ocasião, que depois que ele foi destituído, ele perdeu esse nome. A palavra Lúcifer quer dizer aquele que é detentor da luz. Detentor da luz. O nome Lúcifer quer dizer detentor da luz. Aquele que tem luz própria. Deus fez ele com a luz própria, aquele que tem luz própria. Esse é o nome de Lúcifer. Quando ele perdeu o corpo, quando ele perdeu essa luz, que ele virou um espírito de escuridão, esse nome se foi. Não existe mais essa história de Lúcifer. Ah, fulano fez um pacto com Lúcifer. Esse negócio de Lúcifer, nos dias atuais, é o diabo querendo ser louvado pelas pessoas. Satanás querendo louvor, então ele quer ser chamado, continuar sendo chamado de Lúcifer. Ele não é mais Lúcifer. Ele é o espírito do diabo. Ele é um espírito fracassado. Ele não é mais Lúcifer. Ele é Satanás. Não existe mais Lúcifer. Lúcifer era quando ele era do bem. Quando ele perdeu o corpo, ele deixou de ser Lúcifer. Ele agora é Satanás, o espírito fracassado, o espírito do diabo, o espírito do engano. Como que ele foi tentado? Ele não foi tentado. Tem muitas coisas que são geradas dentro do ser humano. Escute isso. Tem muitas coisas que são geradas dentro de nós. Geradas dentro de nós. Tá? Muitas coisas que são geradas, que não vêm de fora, é gerado dentro de nós. Você consegue compreender? Por exemplo, qual exemplo que eu posso te citar aqui de uma forma rápida? A tua fome. A sua fome não vem de fora, a tua fome é gerada dentro de você. A sua sede é gerada dentro de você. O seu sono é gerado dentro de você. Você consegue compreender? Suas raivas é gerado dentro de você. Ninguém, não é o diabo que está colocando raiva dentro da pessoa, não. Isso nasce dentro de nós. A mágoa é gerado dentro de nós. Nós é que geramos isso. E esse comportamento de superioridade, de inveja, esse comportamento de traiçoeiro foi gerado dentro do próprio Satanás. Mesmo ele sendo um anjo de luz, isso foi gerado, assim como ele gerava luz, que ele era um anjo de luz, assim ele permitiu ser gerado dentro dele esse sentimento de superioridade e ele mesmo se autodestruiu. Conseguiu compreender? A soberba foi o caminho que ele permitiu crescer dentro dele e levou ele para a perdição eterna
e hoje ele trabalha para que as pessoas venham também se entregar ao mesmo sentimento que ele se entregou. Ele trabalha para as pessoas se entregar ao mesmo sentimento. Embora não é ele que coloca, ele só induz, e as pessoas permitem esse sentimento nascer dentro dele e dentro dela. Compreendido? Deu para compreender? Vamos lá. Eu sei que está vindo perguntas boas aí. Deixa eu ver mais uma aqui. E a visão do João do Apocalipse foi em carne ou em espírito? É bem claro. É bem claro, no início do livro de Apocalipse, a Bíblia diz: e eu, João, estando exilado na ilha de Patmos, por amor da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, fui levado em espírito. Fui levado em espírito. Ou seja, o físico de João ficou aqui na terra. E ele teve um arrebatamento em espírito. É claro. E eu, João, estando na ilha de Patmos, exilado, né? Exilado, excluído, guardado, preso numa ilha deserta, por amor da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, fui arrebatado em espírito. João não foi arrebatado em carne, ninguém é arrebatado em carne. A carne não entra nas mansões eternas. João foi arrebatado em espírito. Você está entendendo? A carne foi arrebatado em espírito. Certo? Então, não foi, ou melhor, João foi arrebatado em espírito, não foi em carne. A carne não tem essa qualificação, essa condição de herdar a vida eterna. Tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui se tem mais perguntas aqui dentro dessa oportunidade. Vamos lá. A Milena Reis, o apóstolo Paulo está no paraíso porque ele viu o trono de Deus. Paulo teve um arrebatamento até o terceiro céus e lá ele viu coisas inefáveis. O que é inefável? Aquilo que não dá para expressar com palavras e nem com a escritura. Coisas que não dá para explicar. É mais ou menos igual quando você recebe a glória de Deus na sua vida, que você não consegue explicar. Né? Não dá para explicar. É o que Paulo disse. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Primeiro céu. Qual é o primeiro céu? O primeiro céu é o que nós vemos que é o céu azul. O céu azul é o primeiro céu. Segundo céu, aonde está o segundo céu? O segundo céu é onde acontece a batalha espiritual, que a Bíblia chama também de regiões celestiais, onde anjos e demônios travam batalhas espirituais, como no caso de Daniel, que o arcanjo Gabriel, né, veio trazer a resposta para Daniel, e o príncipe da Pérsia, que é um principado, um demônio, impediu, ele voltou, pediu reforço de Miguel, e aí então ele teve acesso a Daniel para trazer a resposta diante do jejum de 21 dias. Segundo céu é as regiões das batalhas espirituais. E o terceiro céu? Terceiro céu é as mansões eternas, aonde João teve acesso em espírito, aonde Paulo teve acesso em espírito, né? A diferença de Paulo e João é que João teve esse acesso e escreveu o livro de Apocalipse. Daniel teve esses arrebatamentos, essas visões também, e escreveu o livro de Daniel. Paulo teve, mas Paulo recebeu conhecimento para escrever muitas cartas, muita sapiência, mas ele não escreveu nenhuma carta escatológica embasado naquilo que ele viu na eternidade. Tá certo? Vamos lá. Paulo está no paraíso? Com certeza. Paulo está no paraíso. E agora já não é mais Paulo, mas é um dos santos que estão na vida eterna, que combateu o bom combate aqui nesta terra. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver. Edificação. Felipe também foi arrebatado para pregar ao eunuco. Felipe não foi arrebatado, Felipe foi transladado. Felipe foi transladado. Arrebatamento é quando você sai do plano terreno. Translado é quando você sai de região dentro da própria terra. Translado é quando o corpo físico sai de um lugar e vai para outro. Felipe foi transladado da região de Jerusalém que ele estava
para o deserto, diante da carruagem do eunuco de Candaça, rainha da Etiópia. Lá ele pregou, e aquele eunuco se converteu, e ele já batizou aquele eunuco no primeiro ajuntamento de águas que eles encontraram. Felipe não foi arrebatado, ele foi transladado. Arrebatamento acontece quando nós saímos do estágio físico e entramos em dimensões espirituais. Translado é quando nós mudamos de localidade, mas aqui dentro do plano terrestre. Olha, o corpo de fulano está sendo transladado. Por quê? Porque a pessoa já não está mais ali. Apenas o corpo físico, né, do morto está ali, e ele está sendo transladado aqui na terra de um lugar para outro. Translado é diferente de arrebatamento. Arrebatamento envolve espírito. Translado é para o corpo físico. Felipe foi transladado de uma região para outra, e depois o Senhor o transladou novamente para o mesmo lugar que ele estava, porque ele foi cumprir uma missão. Foi uma obra extraordinária do Espírito Santo na igreja primitiva, depois da partida de Jesus em ascensão. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver, mais perguntas aqui. Será que Adão e Eva tiveram um filho no paraíso ou no jardim? A Bíblia não relata que Adão e Eva tiveram filhos dentro do jardim do Éden. A Bíblia não relata que Adão e Eva tiveram filhos dentro do jardim do Éden. Não há nenhum relato, né? Não há nenhum relato. Há muitas linhagens, né, que pregam sobre a questão de Caim, isso e aquilo, mas não tem base. Nós temos que falar com base bíblica, não é embasado em livro que alguém escreveu, não é embasado em apostila que alguém diz que Deus mostrou. Não, nós temos que nos embasar na palavra de Deus, porque é ela que não nos deixa gaguejando e titubeando em dois pensamentos. Tá bom? Deixa eu ver aqui quem mais fez pergunta. Vamos lá, gente, deixa a sua pergunta aí. Eu voltei um pouco aqui para me pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui mais. E Enoque foi arrebatado? É o que eu disse aqui, eu já preguei, já falei isso. Enoque foi arrebatado. Enoque foi arrebatado. E Enoque foi arrebatado não de corpo físico. Enoque passou pelo processo da incorruptibilidade, porque ninguém herda o mundo espiritual. Herda o mundo espiritual sem ter o corpo transformado. João entrou, mas não herdou. João entrou em arrebatamento, depois voltou. Aí ele foi definitivamente após a sua morte física. João, no arrebatamento que ele escreveu Apocalipse, o corpo ficou aqui na terra. E ele foi arrebatado até os céus. Quando terminou toda a experiência do Apocalipse que ele estava recebendo de Deus, ele voltou, viveu mais alguns dias e morreu de velhice normalmente. Paulo foi até o terceiro céu, teve uma experiência, o corpo ficou aqui na terra e voltou ao seu físico. Depois ele morreu, né? Foi morto em Roma, né? Capturaram ele e colocaram ele no navio em Cesareia Marítima, em Israel. Inclusive eu gravei até uma live lá em Cesareia Marítima. De Cesareia foi levado para Roma e lá tiraram a vida dele. Ele foi mais um mártir, né, que tiraram a vida de Paulo, e aí sim ele foi para não voltar mais, tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Eu pensava, pastor, que as duas testemunhas fossem Elias e Moisés. Pois é, esse pensamento, Odete Queiroz, muitas pessoas têm. Não é errado você pensar, errado é você afirmar. Não é errado, você pode pensar qualquer pessoa. Qualquer um você pode pensar, fulano é a testemunha. Amém. Isso é um pensamento seu, é uma conjectura. Eu acho que o anticristo é fulano. É uma conjectura. Eu não posso afirmar. Eu não posso ter um sonho e voltar do sonho dizendo Deus me mostrou que é. Eu não posso dobrar o joelho para orar e vir na minha mente um pensamento e eu falar que Deus me disse que é Beltrano Ciclano, porque aí eu estou totalmente pregando uma heresia, um engano que não tem base bíblica. Tá certo? Deixa eu ver aqui quem mais aqui. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa o seu like para cima. Vamos dobrar essa audiência. Vamos lá. Tá muito interessante essas perguntas. Like não é vaidade, é para nós rompermos o algoritmo. Um assunto como esse, somente esse tanto de pessoas, deixa Deus te usar. Vamos lá. Deixa Deus te usar aí. Como ditado, senta o dedo nesse like aí. Deixa Deus trabalhar. Deixa eu ver quem mais aqui tá fazendo pergunta. Vamos lá, gente. Deixa a sua pergunta aí para nós respondermos.
Tem uma pergunta aqui, ou edificação. Pastor, os que não subiram, quando a igreja subir, ainda podem ser salvos? Por favor, me responde. Sim, foi o que eu disse. Os que não subirem terão uma mínima oportunidade, uma mínima chance de serem salvos. De que maneira? Pela sua própria vida. Crendo em Jesus, mas tendo que dar a própria vida. De que maneira dando a própria vida? Rejeitando o chip, rejeitando o plano de governo do anticristo, batendo de frente com o sistema. Se como a igreja aqui na terra, o cidadão não conseguiu ir no arrebatamento, será que ele vai conseguir ir depois que a igreja for, que a coisa vai estar virada no que é aquilo? Então, o segredo é se esforçar para ir agora, junto com a igreja, porque depois só Deus para ter misericórdia. Deixa eu ver aqui. Aldeci Costa. As duas testemunhas vão anunciar o evangelho do reino na tribulação ou na grande tribulação? Ou seja, nos primeiros 3 anos ou nos últimos 3 anos? Nos últimos 3 anos, não haverá necessidade de anunciação do evangelho. Nos últimos 3 anos e meio. Aí você diz, por que não haverá? Porque o anticristo vai colocar as garras de fora e todo mundo já vai ter sido avisado nos primeiros 3 anos e meio pelas duas testemunhas e por aqueles que ficaram do arrebatamento. Então, as duas testemunhas pregarão nos primeiros 3 anos e meio, que é os 1200 e alguns dias, 1260, eu acho que é isso mesmo, né? Agora fugiu da memória a quantidade de dias que as duas testemunhas vão pegar. 1200 e alguma coisa, vocês me perdoem, que é tanta informação que eu estou trazendo aqui que fugiu aí esse detalhe de alguns dias na casa dos 1200, tá? Que estarão sendo pregados, que completa 3 anos e meio, né? Então será pregado nos primeiros 3 anos e meio, porque nos outros 3 anos e meio não vai nem necessitar de pregação, porque o próprio anticristo vai colocar as garras de fora e aí todo mundo já vai saber que a necessidade maior da humanidade é o Jesus que um dia foi rejeitado quando a igreja estava aqui na face desta terra. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver quem mais aqui. Em relação a Jonas na barriga da baleia, não tem possibilidade de ter morrido, porque ninguém aguentaria ficar vivo lá e orar. Há algumas linhagens teológicas que afirmam e acreditam que Jonas morreu no ventre do grande peixe e Deus o trouxe de volta, né? Esse mesmo pensamento, devido à situação que ele estava, alguns acreditam que ele morreu e Deus o trouxe de volta, né? E aí Jesus até citou o exemplo, assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias no seio da terra e depois voltará, como Jonas também voltou, mais ou menos embasado nisso. Deixa eu ver aqui. Foi enquanto estava assistindo a sua live. Antes de ontem. Então, tô aqui Flores, né? Foi enquanto você estava assistindo a live. Então, na realidade, o que aconteceu ali, quando você estava assistindo a live, que pessoas começaram a vomitar, a expelir obra de inveja. Pessoas desmaiaram, só acordaram depois da oração. Outros começaram a se sentir mal, tontura, calafrio, arrepios, coceira, pontada no corpo. Outras pessoas, que foi até você que escreveu que houve uma batida na porta, algum movimento estranho aí dentro da sua casa. Toda essa manifestação é um trabalho de libertação espiritual, Deus te livrando da inveja, Deus afastando o que não presta da sua vida. Se você sentiu algo se aproximando de você, ao ponto de você receber como se estivesse tocando no seu corpo, isso são os espíritos malignos se afastando da sua vida. Agora, Satanás não toca na vida de um homem e de uma mulher que está obedecendo a palavra de Deus. Satanás não pode tocar. Por mais que você seja, como aconteceu contigo nesse episódio, de você ser, quem sabe, alguém vítima da inveja, e essa experiência, esse fenômeno espiritual aconteceu, foi uma permissão de Deus para você entender que havia uma carga de inveja contra a sua vida, mas não é Satanás tocando em você. O relato bíblico de alguém que Satanás tocou não ficou por ficar. O homem que Satanás tocou pela permissão de Deus foi Jó. E todo mundo sabe que quando ele tocou, Jó já foi acometido de uma lepra do alto da cabeça à planta dos pés. Satanás não toca em alguém por tocar. Satanás não rela no corpo de alguém por relar. Se isso acontecer, é porque ele está colocando uma enfermidade, uma doença braba, ele está fazendo alguma destruição acontecer. Por isso que eu te perguntei, será? Satanás tocou mesmo em você?
Por isso que eu estou te dizendo. Então, essa experiência que você teve foi no momento de uma live de libertação, onde o mundo espiritual está conspirando, onde quem é vitimizado pela inveja, porta pode bater, copo pode cair lá na cozinha, você está entendendo? Panela pode acontecer de cair lá no fogão, a descarga do banheiro pode acionar sozinha. Mas por quê, pastor? Porque nós estamos em uma batalha espiritual em que os demônios estão, sabe, enfurecidos. E ele vai fazer de tudo para te desconcentrar e, ao mesmo tempo, essas manifestações é para que você venha entender que o trabalhar de Deus está acontecendo na sua vida. Mas não é o toque de Satanás. Quando Satanás toca, algo tenebroso acontece na vida da pessoa, porque é Deus permitindo, e quando Deus permite, só o livramento e a misericórdia de Deus. Tá certo? Deu para você entender, você e todos que aqui estão? Deixa eu ver aqui. Pastor, qual pregação a ser pregado boas novas? Jesus te ama ou se arrepende-se dos seus pecados? Se eu tiver um amigo que gosta de homem e eu não falar do amor de Deus, eu posso ser cobrado por Deus? Versículo da Bíblia. Qual é a pregação das boas novas? A pregação da boa nova, ela é a seguinte, o versículo da Bíblia. A pregação da boa nova, ela é 10% de expressão em fala e 90% de expressão em testemunho de vida. Para você ganhar esse seu amigo que gosta de homem, a sua maior pregação é o teu testemunho, e não é você falar versículo da Bíblia para esta pessoa. Porque com certeza esta pessoa que gosta de pessoa do mesmo sexo conhece a Bíblia mais do que muitas pessoas que estão aqui conosco. Essa pessoa, ela não precisa de uma pregação falada, ela precisa de um exemplo de testemunho vivenciado no dia a dia. Então, a sua pregação das boas novas para esta pessoa, para o seu amigo, é o teu testemunho, não contando mentira, não passando ninguém para trás, não falando mal da vida de ninguém para ele. Você está entendendo? Sendo um exemplo de amor, amando ele. E amar não é abraçar e beijar. Amar é respeitar. Quando nós fazemos tudo isso, nós estamos pregando as boas novas sem precisar abrir a boca, porque o maior testemunho é o nosso exemplo de vida. Tá bom? Que Deus te abençoe, versículo da fé. Tanto você como todos que estão aqui nos acompanhando. Silvio Patriota, deixa de sensacionalismo e mentira, Pastor. Sensacionalismo e mentira? Ai. Deus te abençoe, Silvio. Deus te guarde. Vamos lá, vamos continuar. Pastor, pode me explicar, deixa eu ver aqui, para nós já concluirmos, né? Para nós já terminarmos. João Batista, pastor, me explica se Satanás nos dias de hoje está preso ou solto. Satanás está solto. Satanás será preso no milênio. No período do milênio, ele será preso. Será preso. Porém, neste período, ele está solto, está aqui na face da terra. Satanás não está no inferno, ele está aqui na terra, entre os seres humanos, enganando a humanidade. Nesse dado momento, ele está trabalhando, ele faz parte das grandes reuniões do G8, as reuniões da ONU, as reuniões lá do BRICS, as reuniões do G20, essas reuniões aí da Agenda Verde, todas essas reuniões ele está lá, no meio desses poderosos da terra, manipulando a mente dessa gente. No meio das reuniões dos países poderosos da Europa, isso aqui, está lá ele, no meio dessas reuniões, manipulando. Na atual conjuntura, trabalhando nas cabeças pensantes da política aqui do Brasil, organizando a mente das pessoas para distrair o máximo de pessoas na Copa do Mundo. Ele trabalha nessas grandes massas, com o engano e com o orgulho. Lá na batalha, dos dois países da Europa, que já faz alguns meses que está em G, é ele que arquiteta tudo isso. Ele não trabalha em bairro, em vila, ele trabalha nos grandes meios dos poderosos dessa terra. Ele está aqui, no planeta Terra. Satanás não está no inferno preso, não. Ele está solto. Ele será preso só no milênio. Só no milênio. Ele está solto.
A igreja será arrebatada e ele continuará solto. Ele será preso só no período do milênio. Tá bom? O Papa é o anticristo? Não, o Papa não tem nada a ver com o anticristo. A linhagem do Papa é outra linhagem. O Papa é uma figura religiosa. O anticristo não é figura religiosa. O anticristo é figura política, que vai lidar na área política, depois se manifestará dizendo que é Deus, mas o anticristo não tem nada a ver com o Papa, o anticristo não tem nada a ver com um rabino, o anticristo não tem nada a ver com um pastor, com linhagem religiosa nenhuma. O anticristo é uma figura de articulação política, tá? Essa figura religiosa vai se enquadrar para o lado do falso profeta, não do anticristo. O falso profeta, sim, pode ser um papa, pode ser um rabino, pode ser um pastor, pode ser qualquer um líder religioso, porque esse falso profeta vai influenciar no lado de voltar o lado religioso para os olhos do lado religioso para a figura do anticristo. É aquele que o anticristo é o falso profeta, é o João Batista do anticristo. Quando Satanás foi lançado do céu abaixo, ele arrastou quais as classes de anjos? Ele está aqui na terra ou está no Hades, pastor? Deus abençoe, irmão. Só prega a verdade. Amém. O Aldeci Costa. Quando Satanás caiu, né, foi expulso da presença de Deus e destituído porque ele perdeu o corpo, ele arrastou a maior classe angelical que ele levou com ele é a menor classe angelical conhecida pelos evangélicos e pelos católicos também, por aqueles que manuseiam a Bíblia. Que classe angelical é essa? Satanás, ele coordenava os louvores celestiais. Então ele coordenava, ele era o maestro que organizava os louvores. Embora ele cuidava aqui do planeta Terra, que era um planeta mineral e não vegetal, ele tinha acesso, né? Esse acesso que a igreja vai ter após a Nova Jerusalém descer aqui, esse acesso ele tinha, terra e céu, junto com os anjos que com ele estavam aqui na terra. E a maior classe angelical que Deus tinha na época ali, que fazia parte dos louvores, o nome dessa classe angelical é tronos. O nome dessa classe angelical são os tronos. Pouco você vai ouvir pregadores falando dessa classe angelical chamada tronos. Tronos. Por quê? Porque é uma classe angelical que a maioria dos que caíram com Satanás foi essa classe chamada tronos, porque era aqueles que faziam parte dos louvores. Era aqueles que faziam parte dos louvores para sustentar o trono da glória de Deus. E foi a maior parte que ele enganou, foi os tronos. Ele enganou todas as camadas. Enganou querubim, serafim, arcanjo, anjos, potestades, dominadores, né? Ele enganou, mas a maior classe que ele enganou foram os tronos, tá? Os tronos foram a maior classe que ele enganou, por isso que é um nome, né, uma classe pouco falada na Bíblia Sagrada e também pouco conhecida por cristãos, porque foi a maioria dos que caíram com Satanás e viraram demônios. Hoje, a maioria dos demônios que existe no período que era anjo de luz eram os tronos que faziam parte dos louvores celestiais. Por isso que uma das maiores perdições que existe na terra é a musicalidade. Por quê? Porque esses tronos são especialistas em música e é uma das maiores perdições que tem na terra, uma das maiores perversões que existe é a música, tá? Uma das maiores perversões que existe na terra é a música, porque esses tronos estão aí manipulando a mente das pessoas com a musicalidade e persuadindo pessoas ao engano e à mesma sedução que eles foram seduzidos, tá? Pastor, qual a diferença entre católicos e evangélicos? É uma diferença muito grande, muito grande. A diferença entre católicos e evangélicos é uma diferença muito grande. Aí você me diz, por quê? Porque a linhagem teológica católica é uma, linhagem teológica evangélica é outra. A linhagem teológica católica acredita, né, de uma maneira, a linhagem evangélica acredita de outra maneira, tá?
Não há discriminação, eu não estou discriminando, eu estou apenas dizendo que é totalmente diferente. É a mesma coisa que você perguntar, que diferença tem entre o judeu ortodoxo e o judeu messiânico? É uma diferença muito grande. Você consegue compreender? Então, entre católicos e evangélicos é uma diferença muito grande. Depois a gente poderia fazer uma live explicando sobre essas diferenciações dentro do mesmo segmento. Porque dentro do segmento cristão, existem várias ramificações e várias linhagens de crença, né? Existe dentro do cristianismo, podemos dizer, a linhagem evangélica, a linhagem católica, a linhagem das seitas, que se acha que é de Jesus, que se acha que é de Deus, quando não tem nada de Deus. Então tem muita coisa que envolve esse nome cristianismo, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui quem mais aqui. Pastor, padres não podem casar, nos explique. Olha, na live que eu vou falar sobre essa questão de distinção de segmento, eu vou dizer para vocês, tá? Para você a questão, por que os padres não casam, é uma determinação que aconteceu, uma determinação que veio dos primeiros papas, né? Para os padres não casar, porque depois que morria ia deixar a família querer se apoderar da herança que pertence à igreja, e para não ter herdeiros, então é melhor então os papas ficarem solteiros, porque depois que eles partem para a eternidade, a família não vai ficar filho, mulher, ninguém brigando pelo patrimônio da igreja. E é isso que acontece. Quando um padre morre, ninguém briga pelo patrimônio da igreja, porque não tem mulher e nem filho para brigar pelo mesmo, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Já vamos encerrar. Já vamos concluir, que está completando 2 horas e nós vamos encerrar. Deixa eu ver. Pastor, quem não jejua não tem salvação? O Neide Túrcio, a salvação ela não está ligada 100% a um jejum, tá? O jejum é mais uma ordenança de Jesus, mas o jejum não é vamos dizer assim, uma coluna da salvação. Coluna da salvação é a obediência à palavra de Deus e renúncia da nossa vontade e a gratidão diária pelo sacrifício de Jesus. Que maneira essa gratidão? Ele deu a vida dele por mim? A única forma de eu agradecer é dando a minha vida para ele todos os dias. É mais ou menos isso a base da salvação. O jejum é mais uma arma para nós ter acesso ao mundo espiritual e ser conhecido lá também. Mas isso não quer dizer que se você não jejua, que você é um perdido, não é nada disso. O jejum é uma das armas que Jesus deixou para a igreja ter acesso e autoridade no mundo espiritual. Vamos concluir com uma oração especial, e eu lanço aqui para você o desafio. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus. Ele vai escrever teu nome no livro da vida e vai te dar a oportunidade de vida eterna. Se você ainda não aceitou Jesus, escreva aí na linha do tempo, eu aceito Jesus. Se você já aceitou e está afastado do evangelho, escreva, eu estou voltando para Jesus. E eu sei que coisas grandes estarão acontecendo na sua vida e na vida de toda a sua família. Vamos lá, faça isso. Faça isso em nome de Jesus, tá bom? Faça isso. Quando foram acrescentados os 7 livros católicos, os livros da Bíblia católica, que compõem, que faz com que a Bíblia católica venha a ter 72 livros, tá? 72. Na Bíblia católica, 62 livros, não é 7, são 6 livros apócrifos, né? Esses 6 livros apócrifos são livros que não são reconhecidos como revelação de Deus, como revelação profética. Existem muitos outros livros apócrifos, não só os 6 da Igreja Católica, que é livro de sabedoria, eclesiástico, Judite. Esses livros apócrifos que existem na Bíblia Católica, esses outros 6, é considerado como livro não inspirado pelo Espírito Santo. São bons livros, tá? Já li, gosto muito, quando eu tenho oportunidade, assim, dentro da leitura que eu estou fazendo, de ler. São livros bons, sabedoria, eclesiástico, livro de Judite, né? Macabeus, Baruque, né? São livros bacanas, livros bons. E tantos outros livros,
né? E tantos outros livros que não estão lá, que é Tiago, segundo Tiago, livro... Tem muitos livros apócrifos, não é somente 6. A Igreja Católica colocou mais 6, mas existem mais de 20 livros apócrifos, inclusive o livro de Enoque, que também não está na Bíblia, é um livro apócrifo que não é tido como revelação de Deus. Quem já conhece o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, que já tem um conhecimento, que não corre o risco de ser enganado, né, que não ser persuadido por doutrinas errôneas, que tem um certo conhecimento, não tem problema nenhum ler esse livro. Agora, você que está começando na fé, nem entra por essa área, porque senão Satanás pode te enganar e você se perder. Fica no básico. Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois, pastor, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando você entender sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a pessoa do Yeshua HaMashiach, aí começa a ler por outros livros da Bíblia Sagrada. Tá bom? Vamos lá, você que vai voltar, escreveu aí? Escreveu? Quer voltar para Jesus? Eu estou voltando para Jesus. Você que nunca aceitou, eu estou aceitando Jesus. Faça isso. Aceita Jesus e volte para Ele e coisas grandes estarão acontecendo. Fica com o Evangelho. É melhor do que entrar nesses livros aí e depois se confundir. Faça como a André escreveu aqui, ó. Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia cada livro desse daí, examine esse livro aí, cada um desses aí umas 10 vezes, aí depois você dá continuidade em Atos dos Apóstolos e vai indo até chegar em Apocalipse. Faça isso que você vai ver, é para o seu crescimento. Inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e com certeza coisas grandes estarão acontecendo, tá bom? Deus abençoe, abra a sua mão. Que o eterno Deus de Israel te abençoe, te guarde, te cubra de milagres, manifesta a glória dele sobre você, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Que a promessa do Altíssimo Deus te alcance, juntamente com todos aqueles que você ama. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele venha te dar dias de prosperidade, saúde, unção e renovo. Que todos aqueles que estão reconciliando com Jesus, todos aqueles que estão aceitando a Cristo Jesus, que venha ser dia após dia fortalecido para o arrebatamento da igreja, em nome de Jesus, e todos digam amém, e eu concordo em nome de Jesus. Obrigado pelo grande grupo e número de pessoas que aqui estiveram e estão. Você que ainda não inscreveu no canal, se inscreva, tá? Se inscreva aqui nesse canal. Ative o sininho das notificações para você sempre receber as notificações, tá bom? Eu quero te adotar nas minhas orações. Você que ainda não deixou o seu like, deixa o seu like para que nós possamos alcançar mais vidas. O número da conta do ministério está aí na linha do tempo, o número do Pix e o número do meu WhatsApp. Pastor, por que o Pix? Para você nos ajudar no projeto de evangelismo da Janela 1040. Projeto de evangelismo da Janela 1040. Esse projeto de evangelismo da Janela 1040 é para nós alcançarmos os 62 países menos evangelizados da Terra. E novo, vamos estar lá por uma semana, a partir de 17 do mês de agosto, 17 de agosto. Então eu conto com a sua ajuda, tá? Nos ajude. Eu te peço humildemente para você nos ajudar com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua contribuição, para que a gente possa chegar lá e levar brinquedo, levar um pouco de vida para aqueles índiozinhos, né? Para aquele povo sofrido, né? Eu sou da Floresta Amazônica, moro na França, Andréa Márcia então sabe do sofrimento que é as comunidades ribeirinhas, né? Que sofrem demais naquela região e juntamente com o pastor Giovanni nós traçamos um propósito e nós vamos estar lá socorrendo, ajudando. Não vai dar para ajudar todo mundo, mas o pouco que a gente ajudar juntamente com vocês já é alguma coisa na presença de Deus, tá? Já é alguma coisa. Nós vamos estar indo para lá e nas próximas lives eu vou estar explicando para vocês, tá bom? Obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. O número da conta está aí, caminha conosco, que com certeza Deus estará nos honrando nessa caminhada, tá? Beijo da sua alma. Um abraço a todos e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.